Bom, é isso. E hoje a gente já vai começar com o pé no peito aí, explicando muito sobre esse tema que a gente acaba não falando muito, né? A gente fala muito sobre fibrilação atrial. Ai, vamos anticoagular, controle de ritmo, controle de frequência. Putz, como é que eu vou manejar na emergência? Mas a via final de resolução a gente acaba não falando muito, né? Eu sei que é um assunto meio nichado, que a gente acaba falando agora, que não é qualquer clínico que vai acabar encaminhando, eventualmente passa por um cardio, o cardio ainda passa a bola para o retimologista, mas vamos entender hoje, até porque é uma coisa que os pacientes vêm demandando, né? Eu vi que o Renato Russo fez, Renato Russo é o jogador de futebol lá, né? Não é Renato Russo, é Renato Gaúcho. Gaúcho. Quase, né? Renato Russo não pegou a época da ablação da FA. Mas o Renato Gaúcho fez, então é uma coisa que os pacientes vêm demandando aí sobre como é que é esse procedimento, né? Bom, Rodrigão, é uma coisa que é feijão com arroz do seu dia a dia, né? Então o que é uma ablação de fibrilação atrial? Obrigado, Zé, pela introdução. Eu diria que assim, na cardiologia, os cardiologistas clínicos e os clínicos também, de uma forma geral, eles têm tido de fato, como o Zé falou, um aumento da prevalência de pacientes com fibrilação atrial no consultório e também da conversa a respeito da ablação por catéter, né? A gente em congresso de cardiologia, poxa, tem um monte de mesa discutindo TAV, MitraClip, valve in ring, valve in Mac, um monte de intervenções cardiológicas em valvopatias que são, inclusive, objeto de uma subespecialidade que é a hemodinâmica, mas que são talvez mais discutidas na prática clínica, e a gente vê na ablação por catéter da fibrilação atrial ainda algum nível de desconhecimento. Eu diria para você que a ablação de FA hoje para a fibrilação atrial como, por exemplo, o Entresto está para a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? É o objeto de estudo, né? E a gente está aumentando cada vez mais as indicações, a gente está aperfeiçoando as técnicas, a gente está reduzindo as chances de complicações no procedimento e a gente está trazendo resultados muito interessantes, inclusive com impacto em desfechos duros em várias populações de pacientes da ablação por catéter, da fibrilação atrial. E sim, ela é pouco discutida, ele é um pouco nichado, em parte porque a gente conversa menos do que deveria, eu diria, sobre esse assunto aí. E a gente traz vocês aqui para justamente falar sobre isso. Mas então, Rodrigão, o que é uma ablação? O que é? Eu vou hablar? Vou ablacionar? Como é que é o termo aí certo? Né? E o que é isso mesmo, né? A gente geralmente fala para o paciente que a gente vai cauterizar, mas você não está botando fogo em nada ali, né? Então, o que é uma ablação de uma arritmia? O que é esse procedimento e quais são as suas indicações? Perfeito. A ablação por catéter de fibrilação atrial, ela surgiu ali, como a gente faz ela hoje, na década de 90. 1994 foi um estudo pivotal aí, digamos aí, que entendeu, antigamente a gente não conseguia entender como uma doença como a fibrilação atrial, né, uma doença em que o átrio inteiro está fibrilando, né, poderia ser ablacionada, né. É muito fácil entender a ablação de um ataque supra, uma TRN, um Wolff. Pontuais, né? Pontuais, né? Mas como é que a fibrilação atrial se encaixaria nesse nicho? E aí a gente começou a descobrir como é que ela funciona, principalmente depois de um estudo clássico de um médico francês, o Dr. Miguel Reissaguerre, ele publicou no New England um estudo mostrando que os triggers da fibrilação atrial, ou seja, o batimento que inicia a fibrilação atrial em boa parte dos pacientes com fibrilação atrial paroxística, na grossa maioria, na verdade, ele vem das veias pulmonares, de uma junção muscular da veia pulmonar, quando ela desemboca lá no átrio esquerdo, né, as 4 veias pulmonares, né, elas desembocam no átrio esquerdo, bem na junção do tecido de veia para tecido de miócito, de miocárdio, existe uma área de descontinuidade que propicia micro-reentrada, automatismo, que pode ser trigger da fibrilação atrial. Então esse médico descobriu que quando a gente cauteriza focos dentro das veias pulmonares, ele reduziu a incidência de fibrilação atrial no segmento, né? Então daí que veio, e você vê, é um conceito relativamente novo, né? 1998, a gente tem 25 anos de fibrilação, de ablação por catéter de fibrilação atrial. E isso de lá para cá, olha, só melhora, a gente só aperfeiçoou a técnica, só melhorou o resultado, só reduziu complicações. E a ablação começou com FA ou começou com outras arritmias, assim? A ablação já existe há muito tempo, né? Antigamente, Dr. Maurício Canavaca, no INCOR, fazia ablações de Wolff-Parkinson-White por cirurgia, junto com o cirurgião cardíaco, fazendo fulguração, usando energia
de fulguração para cauterizar, entre aspas. Para pré-excitação? Para Wolff-Parkinson-White. Né? Então, a história da eletrofisiologia invasiva, né, da ablação por catéter, ela é mais recente que outras histórias dentro da cardiologia, e a fibrilação atrial na eletrofisiologia também é recente, né? Mas veio daí, começou tudo ali em 1998, e é daí que vem o conceito. Você perguntou o que é a fibrilação atrial, a ablação de fibrilação atrial, né? A partir desse conceito, né, a gente hoje faz uma coisa que os cirurgiões cardíacos já até começaram a fazer há um tempinho a mais. Eles descobriram na cirurgia cardíaca que o procedimento de Maze, fazer aquelas linhas no meio do Cox-Maze, no meio do lado esquerdo, reduziam de fato a incidência de fibrilação atrial. Então, começou dali a estar algum conceito elétrico de que a doença pode ser reduzida por alguma forma de, digamos assim, modificação elétrica do átrio esquerdo. Do entendeu? tecido do ali. tecido atrial esquerdo. Começou ali algum, não sei. E aí, com o Dr. Raissa Guerra em 98, a gente começou a ter essa noção mais elaborada, né? E vários trabalhos científicos randomizados, duplos cegos, com mais de multicêntricos, com 2.000, 3.000 pacientes, já mostraram que o negócio realmente funciona, né? E a gente tem resultados muito interessantes que a gente vai discutir aí durante a palestra. Mas convenhamos, o isolamento elétrico das veias pulmonares que a gente faz ou com catéter de congelamento, de crioenergia ou de radiofrequência é o conceito primário da ablação de fibrilação atrial. A gente faz o que a gente descobriu lá em 98. A gente isola eletricamente aquela região elétrica meio instável da junção das veias pulmonares do resto do átrio. A gente faz o isolamento, um muro literalmente. E esse muro é com fibrose? Você induz uma fibrose ali? A gente induz... Primeiro a gente faz uma lesão térmica. Essa lesão térmica é feita ou com frio ou com calor, uma criotermia, ou com a ablação por radiofrequência, né? Essa lesão, ela destrói o tecido de fato atrial, faz uma destruição do tecido e a cicatriz na sequência, né? Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente faz uma destruição tecidual. A gente, a radiofrequência esquenta a ponta do catéter por tabela e esquenta o tecido, né? E isso destrói, a partir de uma temperatura tecidual de 100 graus, existe destruição em 100% dos casos. Acima de 70 graus existe necrose e de coagulação. E quando tem criotermia, o cenário é inverso, é com temperaturas reduzidas e é mais associado à apoptose do que destruição tecidual. A criotermia destrói menos tecido do que a radiofrequência, né? Tá. Mas o conceito é sempre o mesmo. É uma destruição tecidual que a gente faz linear, faz um muro de destruição tecidual e essa cicatriz circunferencial faz com que as duas partes da linha fiquem isoladas eletricamente. Não passa mais energia de um lado para o outro e esse é o conceito básico da ablação. Esse é o feijão com arroz da ablação na FA. Isolamento das veias pulmonares. Isolamento elétrico das veias pulmonares. A gente faz isolamento circunferencial das duas veias pulmonares. É óbvio que à medida que a doença fica mais agressiva, o átrio fica mais doente, existem outras áreas do coração que podem servir de triggers, de focos de fibrilação atrial ou de perpetuantes, né? Então a gente faz outras linhas de modificação elétrica, de cauterização lá no átrio esquerdo, dependendo do quão avançada a doença é e de quão doente é o miócito atrial, né? A tal da cardiomiopatia atrial, né? O quão doente é, quanto cicatriz ele já tem e a gente pode progredir. Mas o conceito básico, e que até hoje mostrou a maioria dos resultados em todos os trabalhos de fibrilação atrial, é o isolamento elétrico das veias pulmonares como grande responsável por a gente ter bons resultados da ablação por catéter nesse tipo de arritmia. Então, até para as outras arritmias, o conceito é sempre o mesmo também. Você vai acabar fazendo ou uma radiofrequência ou uma crioablação no Flutter, no Wolff, destruição na tecidual, TRN, exato. Tudo ali tentando fazer uma destruição daquele circuito de reentrada que a gente tem ali na maioria das vezes, nessas que eu citei. Exato. No Wolff você destrói o local da via acessória, na taquicardia ventricular você destrói o circuito da cicatriz do curto-circuito, você destrói o local. Na TRN você destrói a via lenta. É sempre destruição tecidual. Se você tiver a oportunidade de pegar um paciente num pós-operatório, entre aspas, de ablação por catéter de fibrilação atrial e dosar a troponina dele, vai estar lá em cima. Acima de 1,2 e tão maior quanto mais extensa é a ablação. Ablação é igual a destruição tecidual. É isso que a gente faz, né? Legal. Então, é desse conceito que parte tudo, né? Vem desse conceito de destruição. A gente usa isso a nosso favor. A energia que a gente usa a nosso favor, dependendo do tipo da arritmia, a gente consegue um resultado ou outro.